o seguinte, isso aqui não vai estar aqui agora, tá? Na apresentação. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter na mão para poder pensar numa aposentadoria, auxílio-doença, BPC, qualquer tipo de benefício. Muita gente me chama, gente, e fala assim, doutor, eu sou monocular, eu sou surdo unilateral, eu tenho algum tipo de deficiência, eu tenho direito a um benefício? A primeira coisa que é muito importante é você saber qual é o benefício que você se encaixa. Isso é muito importante. E aí, como que o primeiro documento que você tem que ter é o laudo médico. Não adianta você pensar num benefício sem ter um laudo médico na mão, tá? Seja para qualquer tipo de deficiência. O que esse laudo médico tem que ter? Ele tem que ter a descrição da sua situação de saúde, tem que ter o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e tem que ter assinatura, carimbo do médico, data. Isso tudo é muito importante. Tá? Pode ser uma coisa simples, não precisa ser um texto grande, pode ser uma coisinha bem simples mesmo, mas tem que aparecer tudo isso, né? Essas questões aí referentes principalmente ao CID. Então, para quem já está acostumado, para quem já tem, está tudo certo, já, ok. Aí, você tendo esse laudo na mão, tendo o CID lá, você vai já poder pesquisar, você consegue fazer sozinho. Na própria internet, você consegue descobrir qual é a sua deficiência. Então, por exemplo, normalmente, a pessoa que tem visão monocular, o CID é H54.4. Normalmente, tá? Existem outros números nisso aí, tá, gente? Existem outros, mas o principal é o H54.4. E aí, a descrição do CID H54.4 é visão monocular. Eu estou falando isso porque, assim, é até curioso, né? Eu não lembro onde foi essa discussão, acho que foi lá no grupo do WhatsApp dos membros do canal. Eu acho que foi isso mesmo. Pessoal que é membro do canal, que está lá no grupo, me lembra aí no chat para ver se foi isso mesmo. Vou tirar o óculos porque fica dando reflexo, tá? Teve uma discussão de uma pessoa que foi pedir algum benefício, se eu não me engano, e aí alguém falou para ele que ele não era monocular. Aí ele compartilhou o laudo dele, o laudo médico. Estava lá, H54.4. Isso é CID de visão monocular. Como é que não é monocular? Então, a pessoa que avaliou lá, que eu não me lembro muito bem que tipo de situação que a pessoa estava requerendo, né, que se era um benefício, eu não me lembro exatamente o que era. E que a pessoa disse para ele que foi no grupo, né, Patrícia? Eu estou lembrando aqui. Eu não estou lembrando, Patrícia. A Patrícia está falando aqui no chat com a gente. Eu não estou lembrando qual era a situação dele. Você se lembra? Se era um benefício. Eu acho que não sei se foi hoje isso. Olha, gente, eu fiz tanta coisa hoje, falei com tanta gente e fiz tanta coisa que, sinceramente, eu acho que o que aconteceu hoje já foi ontem. Mas é bom, né? É gostoso quando a gente tem um dia produtivo assim, graças a Deus. Né? Então, aí a pessoa que avaliou a situação dele, coitado, disse que ele não era pessoa com deficiência. Eu falei para ele, olha, a pessoa que viu está enganada. O CID está aí, está claro, está exposto aí no seu laudo. Isso é um CID de visão monocular. Não há dúvida. Se outra pessoa está falando outra coisa, está falando errado. Paciência, não tem muito o que se fazer, né? Então, primeira coisa, o laudo. Foi concurso. Isso mesmo, Moisés, isso mesmo. A pessoa estava passando por um processo seletivo numa empresa, o médico do trabalho fala, exatamente, lembrei. Isso mesmo, pessoal. O Moisés e a Patrícia estão lembrando aqui agora. A pessoa estava fazendo um processo seletivo para uma empresa privada, não era nem concurso público, olha lá. E aí o médico do trabalho foi avaliar ele e disse que ele não era pessoa com deficiência. Eu falei, rapaz do céu, como é que pode uma coisa dessa? Que absurdo, né? Então, vai vendo. Então, com esse laudo na mão, o laudo é o primeiro documento, é o primeiro passo que você tem que ter para poder
pleitear qualquer coisa, aposentadoria, vaga de trabalho, concurso público, vaga em faculdade, cartão de estacionamento, mudar o registro do RG, enfim, essas coisas aí, né? Que seja alguns direitos que existem, que você já conhece. Quem não conhece todos os direitos que a pessoa tem, a pessoa com deficiência tem, é simples. Pede para mim aqui nesse WhatsApp, tá? Que eu mando uma apostila gratuita para você com os 40 principais direitos da pessoa com deficiência. Valeu? Muito bem, vamos continuar. Bom, doutor André, olha, eu tenho uma deficiência, essa deficiência ela é desde a minha infância ou desde a minha adolescência, e eu nunca guardei nenhum documento médico, não tenho nada. O que eu faço? Tem jeito? Tem. Qual que é o jeito? O jeito é você procurar um perito médico, não um médico, tá? Eu vou explicar a diferença. Procurar um perito médico para poder fazer um laudo para você, um laudo específico de perito, tá? Qual é a diferença principal de um perito médico para um médico? O médico, ele dá o laudo, tá? Ele dá o laudo dizendo qual é o seu problema, qual é a CID, bota a data e assina e carimba. Isso é o que o médico faz. Mas ele não aprendeu a fazer, ele nem é obrigado a saber isso, né? Ele não fez um curso de perícia para poder fazer um laudo mais completo, com detalhes, avaliar de acordo com as regras legais. Então, tudo isso entra num laudo pericial. Então, você pode contratar uma perícia particular para poder te ajudar nessa formação de documentação que você vai precisar, eventualmente, para qualquer tipo de benefício, seja uma aposentadoria, seja qualquer outra situação que você precise demonstrar que você já tem a deficiência há mais tempo. Guarde essa informação da prova do início da deficiência, porque eu vou voltar a falar dela daqui a pouco, tá? Quando quero mostrar umas coisas para vocês que vocês vão ficar de cabelo em pé. Bom, muito bem. Eu, por exemplo, trabalho aqui com vários peritos, com um grupo de peritos, aliás, que me ajuda muito, tanto nos pedidos administrativos, seja no INSS, seja no serviço público, como também nos processos judiciais. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa é monocular, né? Teve um acidente na infância, estava lá brincando de espingarda de chumbinho com o irmão. Isso é muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam. E aí o irmão deu um tiro no olho do outro. Tá? Conheço um monte de história assim. Criança, na época, na roça, ninguém sabia o que era isso, o pai não tinha condição, não fez exame nenhum, não fez nada, nunca fez laudo. E agora, como é que resolve isso? Vai ter que buscar um perito médico para poder avaliar essa questão, né? E aí, o que acontece? Outros casos, por exemplo, a pessoa já nasceu assim, mas nunca fez nenhum tipo de exame lá da infância. Então, existem alguns tipos de doenças, como, por exemplo, a toxoplasmose gestacional, que só acomete criança. Então, quando a pessoa ficou com a visão monocular de nascença e dá para constatar que foi por toxoplasmose gestacional, pronto, dá para fazer um laudo pericial mesmo depois, mesmo quando a pessoa tiver mais idade. Não tem, os médicos peritos conseguem fazer isso. Outra doença também que é muito comum, aliás, que só é comum em crianças, é a ambliopia para os surdos unilaterais, né? Essa ambliopia só acomete criança. E aí o médico perito consegue fazer isso. Outra situação agora para os surdos unilaterais, né? Quando a criança nasce com microtia, que é a ausência do aparelho da orelha, né? E a má formação do aparelho auditivo interno. E aí dá para uma pessoa que tem uma experiência maior nessa parte de perícia fazer um laudo para explicar, para demonstrar exatamente que a pessoa tem essa situação desde criança. Ok? Guarda essa informação. Isso são coisas que a gente já fala aqui bastante, isso aqui, mas eu estou construindo um raciocínio com vocês para mostrar umas coisas para vocês já. O Manuel Lustroso está dizendo assim, está dizendo o seguinte, cadê? Deixa
Ah, tá assim. Doutor, esse foi o meu problema. O perito disse que por eu não ter como provar. Daí o perito indeferiu o meu pedido. Pois é, mas é isso que eu estou falando, Manuel. De repente você tem como provar e não sabe. É isso aí, essa é a questão. Tá bom? Bom, e aí você já tem, vamos supor, né? Você já tem o laudo na mão, você já tem um laudo pericial. Que documento mais você precisa